os mortos curando os vivos. Os mortos podem curar os vivos? O fundamento deste trabalho está nos contos anteriores. Obrigada. Irmã Maria Lúcia, do convento Maria de Nazaré, do município de Vertentes, no estado do Acre, no Brasil, em uma tarde de domingo, foi convocada pela Madre Superiora a comparecer à diretoria. Irmã Maria Lúcia, hoje recebeu uma notícia de que um dos nossos mantenedores está muito doente e os médicos não estão encontrando a doença, apesar de submetê-lo a vários exames laboratoriais, informou a Madre Superiora. A senhora está bem de saúde para acompanhar-me até a residência do doente? Perguntou a freira Maria Lúcia. Sim. Após a sua oração junto à Santíssima Trindade, fiquei perfeitamente curada. Falarei com a esposa do senhor Manuel que iremos fazer-lhes uma visita ainda hoje às 19 horas. Irei preparar-me e seguiremos até a residência da família, disse irmã Maria Lúcia. Ao chegarem até a casa do doente, a religiosa Maria Lúcia permaneceu em oração à Santíssima Trindade e a Fernando de Bulhões. Nome de família de Frei Antônio de Pádua, que nasceu em 13 de setembro de 1191 em Lisboa, Portugal, e faleceu aos 13 de junho de 1231, na cidade de Pádua, na Itália, conhecido pelos cristãos católicos romanos como Santo Antônio de Pádua. Rezando convicta o responso ao santo para que os médicos encontrassem a doença que estava aprisionando em sua cama aquele filho de Deus. Ao se retirarem da casa do doente, a Madre Superiora falou: enquanto intercedias pelo senhor Manuel, tive uma ideia sobre o que poderia estar acontecendo com ele. Mas o que a senhora pressentiu, madre? Pressenti que a causa do sofrimento físico do senhor Manuel está na vesícula, ou seja, cálculos biliares, respondeu a Madre Superiora. As religiosas retornaram para o convento e 2 dias após a visita das freiras ao mantenedor da casa, ficaram sabendo que, através de outros exames a que se submeteu, ficou constatado que estava com pedras na vesícula e a cirurgia ainda seria nos próximos dias. Irmã Maria Lúcia agradeceu à Santíssima Trindade e a Santo Antônio de Pádua por haverem revelado aos médicos o que estava adoecendo o senhor Manuel. Após a missa matinal no convento, as freiras relataram ao vigário da paróquia de Vertentes o ocorrido, o qual confessou o que pensava sobre este evento milagroso. Ao orarmos, estabelecemos uma conexão com Deus, mas, por não entendermos totalmente, na maioria das vezes, não alcançamos a graça que pedimos. Seu poder é insuperável, infalível, inextinguível, onipresente, e se manifesta sobre várias formas, como a perfeição, o equilíbrio, o amor, a caridade, a compaixão e tantas outras expressões que o nosso espírito não compreende, explanou o vigário. A irmã Maria Lúcia orou à Santíssima Trindade e também ao espírito de um homem que já morreu, o Frei Antônio de Pádua, mais conhecido como Santo Antônio de Pádua, continuou a falar o vigário. Padre, então os mortos podem atender às nossas súplicas? Perguntou a Madre Superiora ao vigário que ministra na capela do convento. Irmã, o poder
é Deus, e unicamente dele e nele subsiste. Deus o concede a todos os que o reconhecem como o único, infalível, eterno, perfeito e soberano, e sobre o qual existimos. Deus concede a todos que vivem encarnados, que altruisticamente, com a sua permissão e através do seu poder concedido, assistem aos que não compreendem os seus desígnios. Deus concede o seu poder àqueles que verdadeiramente se compadecem das misérias humanas, aos que intercedem a Ele pelos seus filhos, e continuou o vigário a falar com as religiosas. Aqueles que já não estão mais encarnados, que vivem espiritualmente diante ao Deus, e que, enquanto estiverem encarnados, dele receberam poder para fazer a sua vontade na terra, e quando se despem das vestes carnais, continuam cumprindo a vontade daquele que o criou para si mesmo, ou seja, para realizar as suas obras junto aos seus filhos. Deus concede o seu poder a todos os que, com compaixão, consciência, misericórdia e fé inabalável, zelam pela sua criação, quer enquanto vivos, na acepção do mundo material, quer após a morte, também na acepção da matéria, visto que ele é Deus dos vivos e que para ele a morte não existe. O espírito jamais falece, esclareceu o vigário. Antônio de Pádua nasceu no ano de 1191, um frei considerado por todos como um homem humilde, temente a Deus, devoto à mãe de Jesus, a quem ele sempre orava e reverenciava, rogando a ela que intercedesse ao seu filho Jesus para dele obter a ajuda que precisava para aqueles pobres sofredores. Pelos registros oficiais, ele sempre conseguia a graça que pedia para todos os que o procuravam. Todo ser humano nasce, se desenvolve e morre. Frei Antônio, no ano de 1231, veio a falecer. A Santa Sé, investigando todos os relatos obtidos através dos clérigos, que pessoalmente o conheceu, e mesmo de pessoas que testificaram as grandes graças obtidas de Deus e seu Filho, nosso Senhor Cristo Jesus, Maria Santíssima, através das orações de Frei Antônio. E para a sua memória póstuma, lhe foi concedida, no dia 30 do mês de maio do ano de 1232, a sua canonização. Para o cristianismo católico, santo é todo aquele que está no céu junto a Deus, aguardando a parúzia, ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo. E continuou a falar o vigário diante da Madre Superiora. A Madre Superiora reafirmou a sua pergunta: os mortos podem auxiliar aos vivos, vigário? Sim, respondeu o vigário, pois, se enquanto viveram na carne realizaram milagres pelo poder a eles, por Deus concedido, podem continuar a intercederem a Deus e de Deus obter as graças que se empenharam a conseguir para os seus necessitados. Será que os mortos têm algum poder? Conto escrito e narrado por Yamatar em 4 de agosto de 2023. Caríssimos ouvintes, primeiramente agradeço a todos os que se inscreveram no canal @Contos Interessantes. Se apreciaram este trabalho literário, gentilmente rogo o seu like.
atenciosamente ia matar e até breve.